Prosseguindo aqui para a próxima apresentação. Próxima apresentação vai ter o título Sensoramento Remoto Quântico Aplicado na Defesa Nacional, do autor Juliano Lino da Silva. Juliano, você tem 10 minutos, pode vir? Peço para você ficar aqui perto também, tá ok? Fique à vontade. Oi, oi. Bom dia a todos. O meu nome é Juliano e eu sou um dos coautores desse trabalho, juntamente com a minha professora orientadora Inês Brosso. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre sensoriamento remoto quântico aplicado na defesa nacional, em uma forma de uma pesquisa bibliográfica e também de discussões éticas, discussões também de possibilidades e, enfim, de como essa tecnologia pode trazer benefícios a operações militares. Nossa agenda é bem simples, a gente vai começar com uma introdução, apresentar um importante fundamento e contextualização dessa tecnologia e apresentar como ela tem se manifesto no desenvolvimento de tecnologias quânticas em operações militares. Bom, a gente está falando aqui de um novo paradigma, onde nós unimos a tecnologias militares com mecânica quântica, princípios que são extremamente contraintuitivos para a física clássica, mas que já são bem documentados nesses últimos 100 anos, com muitos testes provando superposição e emaranhamento. E isso tem uma grande influência em áreas como segurança cibernética, comunicação, criptografia e principalmente no tema que nós vamos conversar hoje, que é o sensoriamento remoto. E nesse sentido, dois sistemas são extremamente afetados e beneficiados por esse novo paradigma, que são os sistemas de radar e os sistemas de lidar, trabalhando com ondas de rádio, micro-ondas e outro no caso de lidar com ondas de próximos à banda, perdão, do infravermelho. E a gente, basicamente, hoje pode ter em mente que essas tecnologias se baseiam basicamente em dois princípios da mecânica quântica, a superposição e o emaranhamento. A superposição permite que estados quânticos consigam promover por exemplo, computacionalmente falando, um paralelismo que classicamente a gente não enxerga, justamente porque uma partícula subatômica, o estado dela pode estar em dois estados ao mesmo tempo, e apenas um processo de medição, como é representado ali por aquele olhinho, pode definir esse estado. E o que isso significa? Isso me dá potencial computacional para eu, como eu já falei, utilizar no caso, o paralelismo, que classicamente eu não conseguiria utilizar. Por exemplo, com um qubit, que é a unidade de informação quântica, com 275 qubits eu posso modelar todos os átomos do universo conhecido. Então é um poder computacional extremamente disruptivo. E o emaranhamento quântico, que é o principal princípio da mecânica quântica que é utilizada no sensoriamento remoto, é aquele que permite que quando duas partículas se correlacionem, não importa a distância, elas conseguem ter uma comunicação não local de tal forma que uma influencie na outra. E esse é a grande sacada da aplicação de mecânica quântica em sistemas de radar e sistema de lidar também. Aqui, essa imagem basicamente sintetiza todo o arcabouço desses dois princípios numa linguagem computacional. É interessante mostrar aqui, como eu falei, que assim como a superposição viabiliza o paralelismo computacional, o emaranhamento ele permite que certos esquemas de comunicação sejam aprimorados, dado a sua unicidade, a características de unicidade, já que eu não posso clonar estados quânticos, e também da forte correlação que eu não consigo encontrar em nenhum outro processo clássico. Nesse sentido também, as tecnologias quânticas despontam com aplicações duais, com a suscitação de atores extremamente variados e de algumas áreas, destacando, obviamente, o sensoriamento remoto. De acordo com a NASA define como nível de prontidão tecnológico,
na escala de maturidade tecnológica de 1 a 8, a gente pode observar que algumas tecnologias quânticas ainda são incipientes e elas têm realmente um nível de maturidade ainda baixo. Entretanto, tem um nível de potencial muito grande, dados esses princípios que classicamente a gente não consegue representar e muitas vezes até mesmo difícil simular, dada a exponencialidade que a unidade de informação qubit consegue me oferecer. Como vocês podem ver, o radar quântico e o sensoramento quântico ainda tem um nível de prontidão tecnológica nessa escala de maturidade ainda um pouco baixo, mas o horizonte de tempo de desenvolvimento delas tem se tornado cada vez mais rápido, ainda como foi dito pelo palestrante anterior, no caso da China, e em alguns relatórios, até mesmo da Rússia, alguns desenvolvimentos grandes nessa área têm sido alcançados. E, dado todo esse contexto que foi colocado, a gente surge com esse novo domínio chamado de guerra quântica, com grande influência nas áreas de inteligência, segurança e defesa, e com duas principais abordagens. Com a utilização híbrida de sistemas clássicos com sistemas quânticos, ou até mesmo de sistemas puramente quânticos, quando a gente fala de inteligência de sinais, inteligência de comunicações. E essa representação, em algumas aplicações de defesa, ainda é teórica. Mas em outras, como por exemplo o de radar quântico, já se conseguiu algum tipo de sucesso nesse sentido. Inclusive até com algumas aplicações já comerciais. Bom, tradicionalmente, a disciplina de sensoramento remoto aborda a vigilância, reconhecimento de alvos, mapeamento e defesa antiaérea e as técnicas de identificação de velocidade, bem como distância. E como eu já falei, essas duas tecnologias, tanto de radar quanto de lidar, elas têm as suas peculiaridades, mas basicamente elas têm um mesmo objetivo. É claro que de radar, dado ao seu longo alcance, a gente fala mais de detecção de alvos, e o lidar com mais precisão, mas com um alcance menor, ele é uma aplicação mais voltada para mapeamento. E considerando essas duas tecnologias, a gente surge com a óptica quântica, que, por meio do emaranhamento de fótons, permite que muito ruído seja suprimido e a resolução de objetos em ambientes extremamente ruidosos seja mais precisa. E, às vezes, até mesmo em ambientes opticamente impermeáveis, uma vez que, dado que o meu limiar de difração, por exemplo, tanto pela potência do equipamento ou pela atmosfera, seja extremamente proibitiva, o fato de o emaranhamento quântico permitir essa correlação não local auxilia bastante e aprimora bastante o processo de sensoriamento. Então, como eu já tinha dito, até em operações diurnas e noturnas, então não tem uma diferença muito grande, uma vez que oclusões são facilmente penetradas, e a capacidade de capturar dados por meio de análise comparativa dos resultados possibilita que tanto o sistema clássico e o sistema quântico consigam trabalhar em conjunto. Pois bem, no primeiro quadro nós temos um radar clássico, que é quando você envia um sinal de micro-ondas, por exemplo, e espera o seu retorno. Nos dois últimos quadrados, a gente está falando de um radar quântico, que é um pouco diferente, que ele não vai esperar e não vai considerar apenas o pulso enviado para receber a sua reflexão, mas também ele vai fazer essa comparação com o par de fótons correlacionado. Por quê? Quando eu correlaciono dois fótons, no caso do radar, não do lidar, no caso do radar, eu transformo ele em ondas de micro-ondas sem perder o estado quântico e envio. Quando ele é refletido, na verdade, antes dele ser refletido, perdão, quando ele atinge o alvo, há a alteração dele, e aí o outro fóton consegue detectar ou mapear o alvo. Bom, aqui é mais uma representação de lidar quântico. A gente tem algumas vantagens, como sensibilidade a alvos furtivos, a superação de limites de difração, que eu já falei, a detecção de mínimas alterações, e é interessante que espionagem e sabotagem não perturbam, uma vez que a gente está falando de correlação quântica.
Então, passando um pouquinho aqui, que o tempo já foi, algumas aplicações desse tipo de aplicação de sistemas de radaridade. A gente pode falar de inteligência, vigilância e reconhecimento, por exemplo, superando nuvens, fumaça, da mesma forma como navegação inercial antiaérea, e redes densas de sensores como uma arma de negação de território, como o A2AD, e gravimetria e laser para se fazer o rastreamento de corpos celestes. Bom, então esses são os nossos contatos, a gente agradece muito a oportunidade, e é isso. Estou à disposição para dúvidas. Obrigado, Juliano. Obrigado pela apresentação. Pessoal, a gente tem tempo aí para uma pergunta ou duas perguntas rápidas. Opa, por favor. Bom dia. Eu sou o comandante Paim, sou do IPQM, Instituto de Pesquisa da Marinha. Eu só queria entender como vocês medem o fóton para saber como ele mudou. Como é que qual o sensor que vocês usam para perceber essa mudança do fóton que foi transmitido, né, incidiu no alvo, ele mudou as características, né? E como é que vocês percebem isso no receptor? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta realmente é fundamental. Essa detecção de mudança de estados, ela usa o princípio da mecânica quântica, que é do emaranhamento. Então, é completamente natural. Só o fato de existem várias técnicas de correlação de fótons, correlação de estados quânticos entre duas partículas. Então, não, o sensor basicamente é só medir o fóton que ficou. O fóton que foi lançado e que alcançou o alvo, ele vai alterar o seu estado assim que ele acertar o alvo. É imediato. Foi isso que deixou Einstein sem dormir até o fim da vida. O que ele chamava de ação fantasmagórica à distância. Justamente porque quando houver a alteração, é uma comunicação não local que há. Então, é imediato, não importa. Pode ser algo do outro lado da galáxia. O fóton que estava correlacionado, na hora que o outro for mudado, ele também vai ter o seu estado quântico mudado também. Bom, depende do estado quântico que a gente estiver falando. Como no caso é um fóton, a gente pode estar falando no caso de polarização. Isso, a polarização. Então, basicamente a gente está falando de fótons. Então, nesse caso, a polarização. Só que o correlacionamento quântico, o emaranhamento quântico pode ser de qualquer estado quântico. Obrigado, Juliano, pela apresentação. Pessoal, por favor, depois procurem o Juliano pessoalmente. Ele vai estar aí o dia todo, Juliano. Perfeito. Obrigadão.